Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Luz e hoje eu venho com um vídeo sobre meus aprendizados de 2024. Haverá o vídeo de retrospectiva de 2024, mas esse vídeo irá ao ar em janeiro. Mas agora em dezembro eu quis fazer um vídeo só com meus aprendizados, o que eu, Fernanda, aprendi nesse ano de 2024. Aprendizado número 1, o tempo voa. Teve início do ano até um meme, né? Que o pessoal tava colocando no Instagram. Bom dia, dia 694 de janeiro. Porque a grande maioria das pessoas achou que janeiro assim foi uma eternidade. E depois entrou fevereiro, só foi. E independente de a gente ter tido essa sensação ou não, gente, o tempo voa. Muitas vezes a gente para refletir, parece que a nossa infância foi ontem, parece que a nossa adolescência foi ontem. Dia 11 de janeiro é aniversário da minha formatura de bacharel. E quando eu vejo quantos anos faz que eu estou formada, eu fico pensando assim, nossa, passou tudo isso já que eu me formei, parece que foi ontem. Então sim, gente, o tempo voa. Mesmo a gente gostando, não gostando, o tempo voa. Aprendizado 2. Do nada, tudo pode mudar. Um dos exemplos foi a enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Apesar de sim ter, né, as previsões do tempo, né, ter todo um estudo meteorológico aí que vai prevendo o que pode acontecer, mas para a grande população ninguém imaginava o que ia passar. E eu acredito que mesmo com as previsões meteorológicas, ninguém de fato imaginou o que o Rio Grande do Sul ia passar de fato. É porque uma coisa é dizer assim, ó, tá uma previsão de, sei lá, Deus o livre, 20 dias de chuva sem parar, 30 dias, 40 dias de chuva sem nenhum dia de trégua. Outra coisa é a gente viver aquilo ali. São coisas totalmente diferentes. E então, eu estou gravando esse vídeo, eu esqueço de gente de colocar, eu tenho que colocar no início dos vídeos. Eu estou gravando dia 4 de dezembro de 2024 e eu ainda estou fazendo o curso PEG na UFSM. Então, lá em março desse ano, eu estava entrando no meu segundo semestre. E tava tendo as conversas sobre a greve dos professores federais, ali em abril. O que não foi para nós uma surpresa. Não foi algo assim, as coisas podem mudar totalmente, por exemplo, a greve. Não, a greve não, porque a greve vem, né, uma conversa, reunião de professores, votação, se os professores vão entrar em greve ou não. Então, de certa forma, nós, alunos, já vamos ser preparados para a possibilidade de entrar em greve nos próximos dias. Porém, a enchente, por mais previsões que pudesse ter tido, ninguém imaginou o que ia acontecer. Aqui no Rio Grande do Sul, não é uma coisa desconhecida, por exemplo, tempestade de vento, chuva com muito raio e trovão. É difícil, gente, é difícil uma chuva calma, sem trovões, sem relâmpago, é muito difícil. Pelo menos onde eu moro, normalmente a chuva vem com muitos relâmpagos, vem com muitos trovões, assim, é um combo. Normalmente vem esse combo junto. Chuva de granizo também não é algo desconhecido para nós, por mais que a gente não goste, obviamente, né? Nossa, porque estraga, né? Estraga plantações, quebra telhado de casa, pode estragar carros que estão na rua, enfim. Então, obviamente que a gente não gosta, mas não é algo desconhecido da gente, né? É algo que faz parte das emoções gauchescas. E mais assim, pega também Santa Catarina, acredito que o Paraná também pegue um pouco dessas emoções meteorológicas aí. Então faz parte aí das emoções. Mas viveu o que a gente viveu. Finalzinho, porque começou, né? A chuva começou aqui na minha região. Aqui foi meio que a porta de entrada aqui.
e daí se estendeu para o resto do estado. Viver aquilo é totalmente diferente. Ver lugares que nunca tinham alagado, alagar. Porto Alegre bateu o recorde, né? O recorde ali no mercado público, né? O tamanho da enchente. Essa que teve agora superou a que foi mais alto ali no mercado público o nível da água. Por mais que haja previsões, ou ter havido previsões, viver aquilo ali é totalmente diferente. E é a mesma coisa que a vida da gente, né? Às vezes a gente tá numa rotina e às vezes a gente até reclama assim, ai, minha vida é tão sem graça. Mas, gente, tudo pode mudar do nada. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Onde a gente vive, talvez você diga assim, não, eu comprei essa casa, eu comprei esse apartamento e daqui eu não saio, daqui eu vou ficar até minha velhice, eu não saio daqui. Tudo pode acontecer. Tudo. Mesmo que a gente não tenha planejado, mesmo que a gente não queira, tudo pode acontecer. E quando a gente menos esperar. E por mais que esse tudo pode acontecer venha com avisos prévios, o viver é totalmente diferente. Então foi outra coisa que eu aprendi. Nada é parado no mundo. A vida está sempre em movimento. Às vezes se movimenta para um lado negativo, às vezes se movimenta para um lado positivo. Mas a gente nunca tá parado, a vida não é uma coisa parada. Tudo pode acontecer quando a gente menos espera. E principalmente para quem se coloca em movimento na vida, aprendendo alguma coisa, trabalhando e tentando melhorar como pessoa e se manter em movimento, para essas mais ainda. Tudo pode acontecer. E essa questão meteorológica também. Gente, tudo pode acontecer. 2024 a gente achou que depois dessa enchente que aconteceu, você tá, né? Agora o resto do ano é de sol, né? Chega. Provavelmente não tem mais como vir mais água o resto do ano. E nesse segundo semestre de 2024 veio. A gente veio, mas óbvio que nada comparado à enchente, né? Que a gente teve ali em final de abril e mês de maio. Mas teve muita água que caiu ainda. E teve muita tempestade de vento. Muita. O vento tá vindo com força aqui pro Rio Grande do Sul. Para nós gaúchos, eu posso falar pelo Rio Grande do Sul, né? Então, tempestades de vento estão se tornando comuns aqui também. Então, sim, tudo pode mudar. Tudo pode mudar na nossa vida, quando a gente menos espera. Outra lição que eu tirei de 2024. Às vezes é melhor deixar ir. Eu já fui uma pessoa extremamente apegada a pessoas. Não tanto a coisas, mas a situações e a pessoas. Por exemplo, uma situação de um curso. Vamos pegar agora o PEG, que grande parte da minha turma está concluindo. Até um tempo atrás eu era extremamente apegada. Então, por exemplo, eu tô fazendo um curso. Seja de 1 ano e meio, seja de 4 anos, enfim. Está terminando esse curso. Eu sofria demais com o término daquele curso. Ou algum grupo, sei lá, um clube de leitura. Aí a gente tá há 3 anos, todo mês lendo um livro. Encontros presenciais 1 vez por mês. Tô inventando aqui. Daqui a pouco o grupo decide amigavelmente em terminar com esse clube de leitura. Eu seria uma pessoa que ia sofrer demais, de chorar, de, enfim, mandar e-mails, de mandar mensagem, de mandar, assim, cartas, e-mails e recados e bilhetes extremamente emotiva, dizendo assim, agarra na minha mão, a gente nunca vai se separar. É questão de amizade mesmo. Términos de relacionamentos
Nossa, eu sempre fui de sofrer muito. Amizades que às vezes, não é que a amizade tenha acabado, mas talvez aquele ciclo tenha acabado e que chegou num ponto que duas pessoas amigas precisam seguir caminhos diferentes. Vocês não imaginam o meu sofrimento. Aconteceu 2 anos atrás. O tempo passa tão rápido que foi 2 anos atrás ou 3 anos atrás, por aí, em que duas pessoas que eu considerava meus melhores amigos, confidentes, um não conhecia o outro, nada a ver, eram duas pessoas assim, não se conheciam, moravam em locais totalmente diferentes, mas eram as duas pessoas que eu mais confiava e que eu abria minha vida para essas pessoas também abriam a vida delas para mim, uma mais ainda. E foram pessoas que eu fui muito próxima, muito amiga. Por mais, assim, do início da amizade que eu conheci essas pessoas, foi mais de 10 anos. Só que chegou um momento que o ciclo se encerrou com essas pessoas. Coincidentemente, na mesma época. E não, gente, essas pessoas não se conhecem e acredito que até hoje não se conhecem. Sabe, nada a ver. Uma pessoa mora num lugar, outra pessoa mora em outro. Enfim, são contextos de vida totalmente diferentes. Mas são duas pessoas que estavam na minha vida. Coincidentemente, com um intervalo de poucos meses entre um e outro, o nosso ciclo se encerraram. Eu encerrei o ciclo com essas duas pessoas. A vida encerrou o ciclo com essas duas pessoas. Eu sofri de um jeito, gente, vocês não podem imaginar. Então, eu, por muito tempo na minha vida, grande parte da minha vida, eu fui extremamente apegada a pessoas. E a situações, a momentos. Mas nesse ano de 2024 especificamente, eu já entendi no instante que acabou o ciclo com esses dois amigos, eu não guardo mágoas de nenhuma dessas duas pessoas. Eu tenho o coração em paz, não houve briga, não houve discussão, simplesmente os nossos caminhos, cada um seguiu uma jornada. E nesse momento que aconteceu isso, eu já entendi que tem pessoas que chegam na nossa vida para estar a vida inteira do nosso lado. E tem outras pessoas que chegam na nossa vida já com uma data para ir embora. Só que a gente não sabe dessa data de ir embora. Tem pessoas que são só um ciclo, que vão passar apenas um ciclo na nossa vida e tá tudo bem. Então, nesse momento que aconteceu isso com essas duas pessoas amigas, eu já entendi isso. Mas nesse ano de 2024 especificamente, eu compreendi que tem situações, pessoas que é melhor deixar ir. Como eu disse, né? Às vezes é melhor deixar ir. Esse ano teve 2 situações específicas que eu decidi encerrar. Tem na retrospectiva de agosto uma. As duas situações que eu decidi encerrar foi entre mais ou menos ali, julho, agosto, setembro. Eu não lembro da data certinho. No meu caderno da gratidão está. Mas foi entre esses 3 meses, teve 2 situações específicas que eu decidi encerrar na minha vida. Não vou dizer que foi fácil, mas eu vi que era o melhor deixar ir. Não foram pessoas, foram situações, obviamente situações que envolvem pessoas, mas foi a situação em si, foram coisas específicas em si. Essas 2 coisas eu contei nos vídeos de retrospectiva aqui do canal. Eu só não tenho certeza de retrospectiva de qual mês. Uma é retrospectiva de julho
E a outra situação, agora eu não recordo se foi retrospectiva de agosto ou de setembro. Mas enfim. Então, esse ano de 2024, eu internalizei esse aprendizado. Às vezes é melhor deixar ir. Por mais que a gente não queira, às vezes é o melhor pra gente. E do momento que a gente deixa ir, sejam situações ou pessoas, começa uma nova fase na nossa vida. Enquanto a gente não deixa ir, essa nova fase não começa. E quando eu digo em deixar ir, gente, não é assim, ó, ai, pronto, eu terminei a amizade com aquela pessoa, eu terminei o relacionamento com aquela pessoa, eu deixei de falar com fulano, com ciclano, ou, eu saí do clube do livro que eu estava, eu troquei de emprego, pronto, fiz. Não é o ato em si, mas é deixar ir aqui dentro. Óbvio que o ato faz parte, né? Ou deixar de falar com uma pessoa, terminar um relacionamento, sair de um cargo que você ocupa, sair de um clube do livro, trocar de academia, enfim. Situações teriam milhares. Não é só o fato de fazer isso, mas o fato de deixar ir aqui dentro do coração da gente. É aquela coisa assim, ó, meu coração tá em paz, eu deixei ir essa situação, eu estou deixando ir essa pessoa, aqui tá em paz. Aqui no coração tá tudo sossegado. É sobre se deixar ir que eu falo também. É o conjunto, né, da ação, do corte, da situação, das pessoas e daqui também, de ficar em paz aqui dentro. Então, nesse ano de 2024, como foi reforçado isso em mim? O melhor, muitas vezes o melhor é deixar ir. E pra gente deixar ir, necessita coragem. Então, nesse ano eu tive 2 momentos específicos de coragem, quando eu saí de 2 situações. E foi preciso coragem, não foi fácil. Mas foi um aprendizado. Muitas vezes é melhor deixar ir. Não é fácil, mas é necessário. E hoje, óbvio que sinto, né, muitas vezes, quando eu deixo ir algo ou alguém, claro que eu não sou um gelo, né, que não sente nada. É óbvio que eu sinto. Fico triste, às vezes eu sinto saudade da situação, saudade da rotina. Mas eu fico em paz e fico bem. A saudade bate, dá uma tristeza pequenininha, dá. Mas eu já aprendi que muitas pessoas passam na nossa vida e que quando chegam, talvez aquela pessoa sim fique do teu lado por toda a tua vida, seja da forma que for. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que são só um momento, são só alguns anos, alguns meses, alguns dias. E tá tudo bem. Esse ano eu aprendi muito sobre isso. Outro aprendizado: amigos verdadeiros sempre estarão ao seu lado. E tem pessoas que eu considero amigos e que nesse ano reforçaram a amizade. Então tem pessoas que me conhecem há mais de 10 anos, outras um pouco menos. Mas que eu lembro aqui, porque eu fiz a colinha, mas eu não escrevi miudezas. Aqui gravando o vídeo, eu lembro assim, rapidamente 3 pessoas que já me conhecem, já estão na minha vida, que já me conhecem há mais de 5 anos. E que permanecem firmes e fortes. E esse ano mostraram realmente amizade. Tem mais de 3 pessoas, só que agora, assim, pipocando na minha frente, apareceu 3. Talvez sejam as últimas 3 que eu tenha conversado. Mas é bom saber que quem é amigo verdadeiro fica. Quem é amigo verdadeiro não larga a tua mão. Mesmo que more longe, mesmo que só se fale pela internet, mesmo que não consiga estar todo dia presente na tua vida, mas amigos verdadeiros sempre vão estar do nosso lado,
Não necessariamente concordando com tudo que a gente faz, mas sempre vão estar do lado da gente. Outra lição, como é bom transformar tudo ao nosso redor. Esse ano eu me dediquei muito de transformar um pouco o meu ambiente, um pouquinho, né? Um pouquinho, mas eu me dediquei a mudar umas coisas, a guardar de uma forma diferente. Eu procurei transformar um pouco o ambiente aqui ao meu redor. Isso me fez bem. Então, às vezes, mudar um pouquinho do nosso entorno, mudar um pouquinho, pode ser os móveis de lugar, a cor da parede, a forma como a gente organiza os compromissos, o jeito que a gente arruma a cama, o que a gente come no café da manhã. Às vezes mudar coisas ao redor faz bem, nos dá um gás, uma energia diferente. Demonstrações de carinho fazem um bem enorme, isso eu já sabia há anos, mas 2024 é um aprendizado aí que foi reforçado. Nesse ano, como eu fui agraciada com demonstrações de carinho, e foram de demonstrações de carinho de mensagens pelo WhatsApp, mensagens aí pela internet, a pizza de sardinha, bolachinha, pequenos presentes, livros que eu ganhei, cartinhas que eu recebi, abraços que eu recebi, sorrisos que eu recebi. E esse ano eu recebi tantas demonstrações de carinho, porque é aquela pizza de sardinha que eu ganhei, que veio recheado com carinho. Enfim, é um mimo, é uma mensagem digitada, enviada pela internet, que veio recheada de amor. Como me fez bem esse ano receber todas essas demonstrações de amor e de carinho de pessoas ao meu redor. E eu procurei também fazer. Eu também procurei demonstrar para as pessoas que ou me cativaram mais ao meu redor, ou que foram bastante significativas na minha vida esse ano. Eu procurei demonstrar a elas o quanto elas foram importantes esse ano na minha vida. E demonstrações de carinho como fazem bem pra gente. Fazem muito, muito bem. Eu já sabia disso, mas esse ano eu só reforcei esse aprendizado. Um animalzinho anima o ambiente. Apesar do meu animalzinho estar dormindo agora, mas como anima? Em 2020 eu perdi, desencarnou meu cocker com 17 anos e que eu chamava ele da minha Virgínia. E quando ele morreu eu sofri demais, gente, demais. E eu não queria outro bicho, não queria, porque pra mim eu estaria traindo o meu cocker. Mas nesse ano de 2024, a minha mãe, nós moramos juntas, ela encasquetou que ela queria um cachorrinho. E chegou o cachorrinho, chegou o Toby nas nossas vidas. E ele grudou em mim, justamente para a pessoa que não queria me apegar mais nenhum bicho. E ele se apegou em mim de um jeito. E mudou a rotina da casa, mudou a energia da casa, mudou a minha energia. Então, é o dia inteiro envolvida, se por mais que eu esteja estudando, esteja trabalhando, saia, enfim, para fazer tantas coisas na rua. Mas é assim, eu chegar em casa, cadê o Toby? Eu vou brincar com o Toby. Eu tô no computador, ele chega com bolinha e começa a jogar nos meus pés, cada vez com mais força se eu demoro para atender ele. Como um animalzinho muda o ambiente, muda a nossa energia. Ler é terapêutico. Eu tive várias ressacas literárias já, desde que eu comecei a ler mesmo, com disciplina na minha vida. E esse ano de 2024 eu entrei lenta nos estudos, nas leituras. Mas, durante o ano, mais agora para o segundo semestre, eu reforcei a leitura. E como me fez bem. Ler é terapêutico. Claro que eu gosto de série. Ontem mesmo
Eu assisti a vários episódios de Chicago Fire, que eu adoro. Mas o ler é muito terapêutico. O ler acalma a ansiedade, acalma a aceleração da gente. Ler é muito terapêutico. Mudanças no visual nos fazem bem. Sim, esse ano foi um ano que eu comecei a me cuidar mais. A questão da aparência, a questão do rosto, de hidratar melhor a minha pele, de economizar e comprar alguns produtinhos, mesmo que mais baratos. Isso mexe com a gente, às vezes por dentro a gente não tá bem, mas mesmo que seja a força mesmo, assim, não, eu vou passar um hidratante, eu não quero, eu tô com preguiça, mas eu vou passar um hidratante no rosto, faz bem. Eu saí do banho agora, eu tô na maior preguiça, eu tô com a barriga roncando, mas eu vou passar um hidratante no corpo. Comprar um corretivo para disfarçar as olheiras, que é algo que eu tento disfarçar, nem sempre eu consigo, mas... Enfim, um corte de cabelo, uma mudança de cor. Como cuidar do nosso exterior mexe também com a nossa energia. E como esse autocuidado é importante e faz bem pra gente. Quando a gente vive quem a gente é de verdade, a gente fica mais leve. Só sobre isso eu poderia desenrolar um vídeo inteiro aqui. Mas nesse ano de 2024 especificamente, eu acho que foi o ano que eu fui mais fiel a quem eu sou. Claro que a gente não consegue fazer tudo o que gostaria, né? Porque, enfim, às vezes não dá, às vezes falta recursos, às vezes realmente não, o contexto ali não ajuda, enfim. Só que do instante que a gente é nós mesmos e faz as coisas assim, bom, se não gostarem, gente, eu tô sendo eu, essa sou eu. Como isso nos deixa mais leve? Esse ano, eu comecei a divulgar mais meus vídeos aqui, sem medo. Lá na época dos trilhas culturais, nessa história minha com o YouTube é super antiga. Eu tive canal aqui no YouTube, que era do Trilhas Culturais, depois parou tudo, quis voltar várias vezes, não voltei, muito por causa de vergonha, o que os outros vão falar, se um vizinho meu assistir a esse vídeo, o que vai pensar. Mas agora em 2024, por mais que eu tenha voltado para o YouTube em 2023, agora em 2024 eu comecei assim, gravar vídeo para o YouTube me faz bem. E tá tudo bem, e eu vou divulgar. E se um professor meu assistir, e daí? Se um colega meu assistir, tá, assistiu, que bom, de repente ele se inscreve, gosta dos meus vídeos. Então, não é uma coisa fácil, ainda fico um pouco sem graça, mas eu tô sendo eu. Eu tô fazendo algo que eu gosto. Não vivo do YouTube, todos vocês sabem que é apenas uma terapia, mas assim como o YouTube, eu tive coragem de dizer vários nãos, eu tive coragem de sair de algumas situações para ser fiel a quem eu sou de verdade, ao que eu estava sentindo de verdade. Eu não estou feliz nessa situação, eu vou sair porque eu sei que eu vou me sentir melhor. Então, eu tentei ser fiel a quem eu sou, ao que eu acredito e ao que eu estava sentindo que ia me fazer bem. E como isso me deixou mais leve em 2024. Eu sinto que esse ano eu fui mais, como é que eu posso dizer? Mais fiel a quem eu sou de verdade. E isso me fez me sentir muito mais leve. Apesar de um pouco ficar tensa na hora, mas me fez ser mais leve. Eu me senti muito mais leve nesse ano de 2024, porque eu procurei ser eu mesma e ser fiel ao que eu queria fazer, a respeitar as minhas vontades, a respeitar meu coração. Calor me faz mal. Isso é um aprendizado que eu acho que eu já nasci sabendo, gente, mas que reforço em 2024.
como o calor me faz mal. Calor, assim, a temperaturas acima de 30 graus, gente, eu fico passando mal, não me faz bem. Pode ser que 30 graus de uma outra localidade não me faça passar tão mal. Mas temperaturas acima de 30 graus na cidade onde eu moro, gente, me faz um mal gigante. Não adianta, eu sou pessoa do inverno, eu sou pessoa do frio, é a minha natureza. Não adianta, eu não sou bichinho do calor, eu sou bichinho do inverno mesmo. E confirmo mais uma vez esse aprendizado de vida. Eu sou bichinho do inverno, do calor não. Outro aprendizado que eu posso me superar além do que eu imagino. Do instante que eu tentei ser fiel a quem eu sou, eu comecei a me superar em muitas coisas e passar obstáculos que antes eu achava que não era possível. Talvez falar com mais naturalidade na frente de outras pessoas, sendo que até pouco tempo eu morria de vergonha de falar para várias pessoas, e hoje, não que isso não me deixe nervosa, mas eu tô começando a conversar e dar a minha opinião numa roda de pessoas que estão conversando sem eu passar mal, porque às vezes eu ficava tão nervosa que eu chegava a passar mal só por abrir a boca e falar qualquer coisa, mesmo que fosse coisas coerentes. Mas no instante que eu estou sendo cada vez mais fiel a quem eu sou, isso está me ajudando a superar coisas que eu não imaginei que eu fosse superar. Isso está me mostrando que eu posso ir muito longe e que eu posso superar muitos desafios. Então, eu vi que sim, eu posso superar muita coisa que eu achei até pouco tempo que eu não fosse capaz. Mas somente porque eu estou sendo cada vez mais fiel a quem eu sou. E não estou tendo mais vergonha de mostrar a minha personalidade, os meus valores e o que eu penso. E o YouTube está ajudando muito nisso. Especificamente ali no Papo Neurônio, onde eu abordo diversos temas. Isso está me ajudando a mostrar quem eu sou, os meus valores. E tá tudo bem. E eu não estou mais com vergonha, com receio das outras pessoas não gostarem. Vai ter pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. E do instante que eu tenho coragem de ser quem eu sou de fato, isso tá me ajudando a superar muita coisa. Muitas coisas. YouTube também é transformação individual. Gente, pode ser que pessoas estejam assim, esses YouTubers não tem nada o que fazer. Abrir um canal no YouTube é para quem não tem o que fazer. YouTube também faz a gente superar obstáculos e ter transformação pessoal. Eu faz muitos anos, gente, muitos anos que eu sempre sonhava por dentro de ter um canal no YouTube em que eu fosse dar minha opinião sobre diversos assuntos e falar o que eu quisesse falar. Tive o canal, sim, mas vinculado ao blog Trilhas Culturais, onde eu só falava de livros. Então, eu tinha um escudo na minha frente porque eu estava aqui no YouTube, mas eu estava falando de livros. Mas desde 2023, quando eu resolvi aparecer aqui e colocar essas colunas Papo Neurônio, enfim, tem a coluna em fita VHS, entre outros tantas colunas aqui, tantos vídeos já que eu já gravei. Do instante que eu tive coragem de fazer isso, que era algo que eu queria fazer há muito tempo na minha vida e não tinha coragem, do instante que eu tive essa coragem, isso me transformou muito. Fazer 2 vídeos por semana no mínimo aqui no YouTube me ajudou muito a me transformar internamente. YouTube não é só bobagem como muitos pensam. Gravar para o YouTube pode provocar transformações individuais bastante grandes. E comigo, o YouTube ajudou
e ainda está ajudando eu a me transformar em vários sentidos, para melhor. Tudo dentro dos meus valores, do que eu acredito. Mas eu sinto que eu estou me superando em vários aspectos por eu estar aqui. Mesmo meu canal sendo pequenininho, tendo poucos inscritos, o YouTube está me ajudando a me transformar positivamente. Outro aprendizado, quando o povo quer, o povo consegue. Fazendo um link lá para a enchente que a gente viveu. O povo quis salvar o povo. O povo quis resgatar pessoas. E o povo conseguiu. De lancha, de barquinho, dentro de geladeira que ficou boiando nas águas. Gente, o povo inventou maneiras. E foi. O povo quis salvar o próprio povo. E o povo conseguiu. Óbvio. Tiveram várias mortes. Houveram várias mortes. Mas se não fosse o povo se atirando na água, se não fosse o povo querendo salvar o próprio povo, o número de mortes ia ser muito maior. O povo quis ajudar quem ficou sem nada. E o povo conseguiu. Porque mandou comida, mandou roupa. E conseguiu ajudar. É claro que tem muitas famílias que ainda hoje, em dezembro, ainda precisam de ajuda, gente. Sim, nosso Rio Grande do Sul não está completamente reconstruído. Mas é uma lição que eu tirei. Quando o povo quer e quando o povo se une, ele consegue o que ele quer. Eu fico com pena que o povo não se una mais para exigir o mínimo para viver. Por quem a gente põe nos postos de governança, nas funções de governança, de liderança. Saneamento básico, acesso à saúde, água encanada. São tantas coisas que o nosso país é carente e que precisa. Mas se o povo quer de fato, se o povo se unir, o povo consegue. Claro que há situações mais complexas que as outras. Eu não gosto de generalizar. Há situações mais complexas que as outras. Mas quando o povo quer, o povo consegue, mesmo que demore um pouquinho. Mas o povo consegue. O povo tem uma força gigante. Que se usasse mais dessa força, a vida de todo mundo ia ser muito melhor. E já finalizando, já indo para a reta final aqui, outra coisa que eu aprendi, que há várias formas de se comunicar. Antes eu achava que as únicas formas de se comunicar eram formas escritas e faladas. Mas não. O nosso olhar para o ambiente, para as pessoas comunica. Como a gente está sentado comunica. Eu tô um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais de preguiça, não tô comunicando grande coisa, olha. Como a gente se veste, como a gente se comporta em situações de estresse, como a gente se comporta em grupo, como a gente se comporta quando alguém é mal educado com a gente, como a gente se comporta no dia a dia. Como que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. As nossas ações. Tudo isso comunica. E eu refinei o meu olhar para as várias formas de comunicação. Inclusive, quando eu vejo meus vídeos, quando eu vou editar, eu percebo que tem muita coisa que eu preciso ajustar porque eu não estou comunicando do jeito certo, ou do jeito que eu gostaria. Mas isso aí também é um trabalho de formiguinha. Então, aos pouquinhos, eu quero refinar minha comunicação aqui com vocês.
para que eu consiga transmitir exatamente o que eu quero. Mas nesse ano de 2024, eu aprendi que há diversas formas de comunicação, além da falada e da escrita. Todo o nosso entorno comunica. Independente se a gente é pobre, se é rico, se tem condições financeiras melhores ou piores, independente de onde a gente mora, se no interior ou na cidade grande. A gente comunica de diversas formas. E eu estou um pouquinho mais atenta a isso. Outro aprendizado, as coisas fluem quando a gente se movimenta. Isso eu venho lendo já faz algum tempinho. E quantas vezes a gente reclama, né, que a vida, nossa, não acontece nada, que o financeiro da gente está no negativo, a conta do banco está no negativo, mas a gente espera a oportunidade ideal, o momento ideal para transformar a nossa vida. Porém, quando a gente se coloca em movimento, parece que as coisas chegam com mais facilidade. Ah, eu estou desempregado, eu não tenho nada o que fazer o dia inteiro. Te põe em movimento. Começa a cuidar de plantas, ajeita a tua casa, faz uma reforma onde tu mora, começa a ler livros, aprenda um idioma novo. Enfim, te ponha em movimento. No instante que a gente se põe em movimento, as coisas começam a fluir e as coisas começam a acontecer. Eu não estou saindo de 2024 com a minha conta bancária lá nas alturas, recheada de dinheiro, morando num casarão. Não. Mas que muita coisa aconteceu de diferente na minha vida esse ano, aconteceu. Porque eu quis estar em movimento. E eu tive diversas situações que me mostraram. Quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. Talvez não na ordem que a gente gostaria que acontecesse e no momento que a gente gostaria que acontecesse. Mas quando a gente está em movimento, coisas novas surgem, situações novas surgem, pessoas novas chegam. Estar em movimento para a vida fluir melhor. E um último item, eu percebi, eu tirei a prova que eu só funciono quando eu anoto as coisas. Já teve uma situação, foi num chá que eu fui, de pessoas conhecidas minhas, em que eu falei que eu precisava ter, não sei o que tá, a gente estava conversando, mas eu comentei que eu tenho lista de tarefas temáticas. Então eu tenho a lista de tarefas de coisas do meu curso para fazer, tenho a minha lista de tarefas casa, coisas que eu tenho que fazer em casa, lista de tarefas de YouTube, vídeos que eu quero gravar, vida pessoal, enfim. Eu tenho diversas listas de tarefas temáticas e eu tenho que anotar tudo. Quando eu tenho uma ideia, eu preciso anotar. Quando eu lembro de uma atividade que eu tenho que fazer, eu tenho que anotar. E eu lembro que nessa mesa havia poucas pessoas. Uma dessas pessoas riu, mas deu uma risada assim, sabe, bem aberta. E do momento eu não entendi, talvez a risada tenha sido positiva, de admiração, ou ai que legal. Mas num instante ali eu interpretei com uma risada assim, tipo, tá doida? Coisa ridícula. Eu posso ter interpretado errado. Mas, independente da minha interpretação, eu vi que não adianta. É a minha maneira de funcionar. Eu consigo fazer a minha vida estar em movimento no instante que eu anoto as coisas. Eu preciso anotar as coisas para minha vida se movimentar e para mim concluir as tarefas que eu preciso concluir. Eu sou assim. Não adianta tentar outros métodos. Eu funciono anotando as coisas e tendo listinha de tudo quanto é coisa. É a minha maneira de funcionar. É assim que eu funciono. É assim que o meu cérebro funciona. E tá tudo bem. Se as pessoas acharem engraçado,
estranho, maluco, tá tudo bem. É meu jeito de funcionar. E pra finalizar, gente, cada vez mais eu aprendo que eu tô só começando. Eu tô só começando na minha jornada de vida. Aos meus 43 anos eu só tô começando a minha vida. Eu só tô começando e eu tenho muita coisa para aprender. Eu tenho muita coisa para melhorar, para evoluir e para viver. Eu tenho muita coisa, gente. Muita, muita, muita coisa. E é isso. Esses foram alguns aprendizados que eu tive em 2024. Tive mais outros, claro, mas eu elenquei alguns aqui para compartilhar com vocês. E agora na retrospectiva de 2024, que irá ao ar em janeiro, eu acho que vai ser um vídeo que vai complementar esse que eu estou gravando agora para vocês. Então, nossa, eu tenho muito que aprender, gente. Tenho muito, muito que aprender, eu tenho muito que evoluir, eu tenho muito que melhorar. Mas eu compartilho aqui de coração alguns aprendizados que eu tive nesse ano de 2024. E eu quero saber de você. Coloque nos comentários quais foram os aprendizados que vocês tiraram de 2024. Diga aqui, compartilhe com nós. Eu vou ficar muito contente em saber o que vocês aprenderam com esse ano de 2024. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva, não esquece. E acompanhe os vídeos. Tem muito vídeo, muito vídeo ainda pela frente. E janeiro já vai começar recheado de coisa nova. Não deixe de acompanhar, tá bom?